Um trabalho aqui com o pessoal da OAB, os candidatos e tal, e demos um cruel 10 minutos para que eles falassem algo. E eu também vou lhe dispensar esse tempo para você falar o que aconteceu durante sua gestão junto à OAB de São Gonçalo como presidente. Nelson, inversamente até que eu vi de uma candidata que disse que não precisava dos 10 minutos para apresentar as suas propostas, né, para a OAB, eu não sei se eu vou conseguir aí ter esse poder de síntese, mas começar dizendo que eu estou encerrando meu segundo mandato, né, já que eu fui eleito em 2009, assumi em 2010 para o triênio 2010, 11 e 12 e depois reeleito para o triênio 2013, 14 e 15. E por uma questão de opção, né, e convicção, vamos assim dizer, eu não disputei um novo mandato, em que pese eu discordar da minha entidade no sentido de não limitar o número de mandatos, né? Isso eu acho que acaba sendo contraditório com o próprio espírito democrático da Ordem dos Advogados. Você tem a possibilidade de ficar se eternizando na direção da instituição. E como eu sempre defendi, né, a possibilidade de uma única reeleição, coerentemente eu não disputei uma nova eleição e 31 de dezembro eu encerro essa minha segunda gestão. Já temos um novo presidente eleito, que é o Dr. Reliano Enzo, assumirá, curiosamente, só no dia 11 de janeiro. Então ficará uma lacuna do dia 1º ao dia 10, sem o presidente eleito efetivamente ter tomado posse. Isso, inclusive, nós estamos fazendo assim, um processo de passagem, né, das informações da OAB São Gonçalo com muita transparência, né, deixando até alguns parceiros do Dr. Enzo surpresos, porque pensaram que nós iríamos agir como a presidenta lá da Argentina, a Cristina Kirchner, né? Nós, inversamente, estamos agindo assim com muita lealdade, passando todas as informações e inclusive assumimos até o compromisso de antecipar o pagamento de contas que irão vencer no início do mês de janeiro, já que ele só irá tomar posse no dia 11. Então eu depois do dia 1º, do dia 31 não poderei mais assinar cheque e ele também, porque ainda não terá tomado posse. Então criou-se uma lacuna um tanto quanto absurda, né? Nunca foi assim, mas nada hoje me surpreende, né? Começar dizendo o seguinte, Nelson, nós criamos, né, na gestão de 2013 o nosso primeiro conselho, né, que em São Gonçalo nós temos 58 conselheiros, ou seja, os 5 membros da executiva e mais 53 outros membros do conselho, compondo um total de 58 membros, né, que é uma instância de deliberação da nossa entidade. E aí podemos colocar algumas situações, como, por exemplo, celebração de contrato de prestação de serviço com empresas de fotocópias. Por que eu digo isso? Porque quando nós assumimos, até antes mesmo do meu primeiro mandato, mas com o Dr. Luiz Alberto, né, que me antecedeu, né, e eu tive o prazer de ser o vice-presidente naquela chapa, nós encontramos uma OAB com muitas dificuldades na sua prestação de serviços à categoria. As nossas salas, elas eram mal equipadas, computadores obsoletos, máquinas de fotocópia também antigas, né, que apresentavam muito mais problemas do que soluções. Então nós tomamos a medida de retirar aquele maquinário sucateado e celebrar um contrato com uma empresa que instalou máquinas modernas em nossas salas e com isso nós nos livramos daquele problema de estar toda hora sendo acionados por funcionários para dizer que quebrou uma peça, queimou uma lâmpada e nós não tínhamos sido eleitos para ficar administrando máquina, né? Então mostrou que foi acertado, porque até hoje esse contrato está vigindo e quando inclusive há necessidade de manutenção, a empresa imediatamente resolve o problema e quando a máquina começa a chegar à sua exaustão, eles mesmos tomam a iniciativa de fazer a sua substituição, né? Então houve um processo de modernização de nossas salas, aqueles computadores também antigos, 386, programa Linux, foram substituídos por computadores modernos que hoje estão em nossas salas com acesso à internet. Na justiça
Na Justiça do Trabalho, né, nós conseguimos, por exemplo, com o ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a nossa sala onde está funcionando, porque quando nós assumimos lá em 2007, nós tínhamos, não era uma sala, era um corredor, né, muito mal instalado, funcionando de forma muito precarizada e que não atendia às necessidades da advocacia em nossa cidade, né, e sabendo que o acesso aos fóruns, de um modo geral, não se dá apenas pelos advogados que estão registrados na subseção, né, mas o nosso escritório costuma dizer que é como um ponto de referência, porque você atua, né, em diversas localidades, né, há um fluxo muito grande de advogados que são registrados, por exemplo, tem seus escritórios em Niterói e que estão em São Gonçalo. Então nós conseguimos, depois saímos desse corredor, fomos para uma sala muito apertada, né, e por último, numa conversa, numa audiência com o presidente do tribunal, eu fiz a solicitação da sala onde até então era uma sala utilizada pelos seguranças do tribunal, e ele prontamente nos atendeu. Eu gostaria até de externar mais uma vez o nosso agradecimento, porque houve muita sensibilidade por parte do Dr. Carlos Alberto, no sentido de nos ceder aquele espaço onde hoje está instalada a sala da OAB em São Gonçalo. E uma outra conquista que também gostaria de agradecê-lo, houve uma determinação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho proibindo as salas da OAB instaladas na Justiça do Trabalho de operar máquinas de fotocópia, por conta de uma empresa que encontra-se com suas máquinas instaladas em todos os prédios da Justiça do Trabalho. Só que essa empresa, ela, me parece que ela tem tão somente a preocupação de impedir o funcionamento de qualquer outra empresa ou da própria OAB, porque ela começa a operar às 11 horas da manhã, o funcionário deles chega lá às 11 horas, mais tarde ele sai para almoçar, não tem ninguém para substituí-lo, principalmente na sexta-feira, 4h30, ele vai embora. Então isso faz com que o advogado tenha imensas dificuldades para fazer cópias de peças de processo. Ele tem que se retirar do prédio, procurar um comércio que tenha esse tipo de serviço para poder reproduzir as peças necessárias. Então, nesse sentido, eu encaminhei um ofício ao Dr. Carlos Alberto, ele nos atendeu, e São Gonçalo, se não é a única, mas eu não conheço nenhuma outra, mas São Gonçalo, com certeza, nós temos a possibilidade de fazer fotocópia em nossas salas. Isso foi uma conquista de nossa gestão, através de solicitação. Criamos lá em São Gonçalo, em nossa sede, nós tínhamos lá na parte dos fundos de nossa sede, uma sala de aula com misto de um barro, um negócio meio estranho, né? Confesso assim, até a própria finalidade da ordem. E nós transformamos aquele espaço hoje num espaço que, para a advocacia, eu não tenho dúvida que foi um ganho fantástico. Nós temos lá uma central de peticionamento, né, com 8 computadores instalados, com funcionário qualificado, para prestar o serviço de auxílio ao advogado que tem a necessidade, né, de enviar os seus processos eletronicamente e que ainda tem dificuldade com essa questão do processo eletrônico. E nesse mesmo espaço nós temos 3 escritórios compartilhados, né, onde o advogado, inversamente ao que nós encontramos, o advogado hoje tem uma sala, né, em que ele pode atender ao advogado, ao seu cliente, com toda a dignidade necessária, com mesa, cadeira, computador, acesso à internet, como se ele estivesse em seu escritório. E o que é importante, isso não representa qualquer custo adicional ao colega que venha utilizar esse serviço. Basta apenas fazer o agendamento junto à subseção e, óbvio, estar adimplente com o pagamento da sua anuidade. Quer dizer, isso foi mais uma conquista nossa. Em São Gonçalo, Nelson, os escritórios de advocacia não têm que pagar alvará de localização. Existe uma lei municipal, que foi um pedido meu encaminhado a um vereador, que foi o vereador Marcos, eu não posso omitir isso, encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei. Eu inclusive enviei 2 leis que já existiam no Brasil, né, de 2 cidades no Brasil, e foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal. Na verdade, ocorreram duas votações nesse processo, porque a primeira foi votada e aprovada e a prefeita, então, não sancionou a lei. No exercício seguinte, foi
reapresentado esse projeto de lei, e aí, como o vereador já estava numa política de aliança, a prefeita acabou sancionando. Então hoje nós temos uma lei municipal que nos isenta do pagamento do alvará de localização, né? É uma conquista da nossa subseção. Reformamos, Nelson, a nossa sede, né, do ponto de vista estrutural, porque eu lembro que quando eu assumi, inclusive, me incomodava muito aquele espaço. A nossa sede era uma sede feia, né, que não estava prestando um serviço de qualidade ao advogado, inclusive do ponto de vista da própria diretoria, onde eu até brincava dizendo que aquilo se assemelhava a uma monarquia, porque só o presidente, né, no caso o rei, teria a sua sala. Os demais diretores não tinham espaço próprio para atender às necessidades da função que cada um desempenha. E nós, num processo de engenharia interna, né, eu dei uma de arquiteto lá, começando a bolar espaços, e hoje, né, nós temos uma estrutura bem diferenciada. Inclusive é bom ressaltar, né, a nossa comissão de ética e disciplina, que antigamente os nossos funcionários analisavam os processos ético-disciplinar no balcão, atendendo ao público, sem a privacidade necessária. Hoje, você tem uma sala própria, né, para que a Comissão de Ética e Disciplina funcione como deve funcionar. Temos, inclusive, uma sala própria para a realização de audiências de conciliação em nossa subseção, né? Na Justiça Federal, quando nós assumimos, não existia sala da OAB na Justiça Federal. A informação que nós obtivemos é que foi cedido à OAB São Gonçalo, na gestão anterior, inclusive, ao Dr. Luiz Alberto, e que a OAB não ocupou aquele espaço. Então, como não ocupou o espaço, a Justiça Federal, sentindo necessidade de expandir lá os seus serviços, acabou ocupando, né? E, posteriormente, né, no meu mandato, eles tornaram a oferecer o espaço, e aí, diferente do que aconteceu no passado, nós ocupamos esse espaço e temos hoje uma sala de apoio ao advogado instalada na Justiça Federal, né? No Fórum Regional do Alcântara, que funcionava lá no Shopping em São Luís, também não existia sala da OAB. O Dr. Luiz Alberto, ele alugou uma sala, instalou a sala da OAB lá no Shopping em São Luís, e depois, com a inauguração do Fórum Regional do Alcântara, mais precisamente no bairro do Culubandê, hoje nós temos uma sala bem aparelhada, funcionando a contento, né? Criamos o Jornal da Subseção para poder fazer a divulgação, né, das notícias referentes à nossa situação. E aí tem uma questão interessante, Nelson, que é um ato que, inclusive, nós já recebemos elogios de colegas de outras comarcas, em função de problemas criados com advogados, nos acessos a fórum, e a nossa comissão de prerrogativas eu ressalto como uma das, não quero dizer que é a única, né, mas é uma comissão que funcionou de forma muito corajosa, inclusive, porque nós sabemos que essa comissão é uma comissão que, acima de tudo, tem que ter coragem, né, para fazer os enfrentamentos necessários. E com base nisso, Nelson, por exemplo, nós apresentamos, e aí eu pessoalmente fiz uma representação contra a juíza, então titular da primeira vara do trabalho, e hoje titular da sexta vara do trabalho, e essa representação, inclusive, me custou um impedimento. Essa juíza hoje, ela se declarou impedida comigo, ela não julga os meus processos. Por quê? Eu conversei preliminarmente com a juíza em seu gabinete, reclamando daquele seu problema de marcar a audiência para 10 horas, chegar no fórum 11h30, meio-dia. A reclamação sempre existiu e eu disse para ela: Excelência, os advogados não reclamam em mesa, mas eles reclamam na OAB, nos corredores. Ela disse que ia tomar uma decisão para resolver o problema e não resolveu. Com base nisso, eu fiz uma representação junto à corregedoria do tribunal quanto a esse processo. Fizemos uma representação contra o ex-juiz titular da primeira vara civil de São Gonçalo, Jorge Jansen, porque agrediu verbalmente um colega nosso, inclusive com palavrões, e isso mereceu, de nossa parte, uma representação junto ao CNJ contra esse ato absurdo desse juiz. Temos em andamento hoje 2 representações junto ao Conselho Nacional de Justiça,
contra o ato da juíza, diretora do Fórum Regional do Alcântara, e contra o juiz, diretor do Fórum da Justiça Federal, pela implantação daquele processo absurdo de revista aos advogados. Altamente constrangedor, há quem não concorde com essa minha visão, mas eu entendo que nós não podemos ser assemelhados e comparados a bandidos, né? Porque muitas das vezes chega a ser tão grotesco que o funcionário que é ali responsável chega a falar: doutor, bote a mão sobre o cinto, a fivela do seu cinto ou sobre o seu relógio, porque está pitando aqui o detector de metais. Né? E essas duas portarias, inclusive, vão na contramão da própria resolução do CNJ, que diz que todos deverão ter o mesmo tratamento. No entanto, esse todos tem sido confundido com todos os advogados. E nós não aceitamos isso e, portanto, apresentamos duas representações. E é importante ressaltar que na Justiça Federal nós já obtivemos uma liminar do CNJ no sentido de impedir que os advogados continuem sendo submetidos a esse tipo de tratamento vexatório. Né? Olha, tivemos uma política de muita visibilidade da OAB no cenário municipal, tanto que o nosso auditório, Nelson, ele hoje, né, ele tem sido utilizado pelas mais diversas entidades, na medida em que nós só impusemos uma única restrição, que foi a vedação da sessão do nosso auditório à realização de eventos de algum partido político, né? Mas até a própria Câmara de Vereadores já realizou diversas audiências públicas em nosso auditório, porque o espaço da Câmara, que está mudando agora, vai ser instalado ali no antigo fórum do Zé Garoto, e em função do seu espaço exíguo, a OAB sempre utilizou. Inclusive, tivemos o debate histórico, né, com os candidatos a prefeito, no primeiro turno da eleição com os 7 candidatos presentes, e no segundo turno os 2 candidatos que foram conduzidos ao segundo turno participando desse debate. Apoiamos, inclusive, a iniciativa do Ministério Público, né, através de uma ação civil pública que foi proposta pela doutora Karine, contra aquela aberração que aconteceu no bairro do Alcântara, e que você, Nelson, até lá esteve junto com a gente, fazendo manifestação na praça, contra a entrega, a doação da nossa praça à iniciativa privada. Eu digo doação porque, pelo contrato que existe, né, o município recebeu R$150 mil, né, por esse espaço físico da praça. E você pode conversar com qualquer comerciante ali das cercanias e vai verificar que uma luva não custa menos de R$300 mil. Né? Então é uma situação profundamente embaraçosa para o município. Também nos manifestamos contra a destinação que foi dada ao antigo quartel do Exército ali no 3º BI, no bairro Vento da Cruz, entendendo que ali poderia ter uma destinação muito mais interessante ao conjunto da população de São Gonçalo, com a criação mesmo de um parque da cidade, com a prestação de diversos tipos de serviço, e que infelizmente São Gonçalo muitas das vezes se contenta com migalhas, né, que caem sobre a mesa e não tem uma política séria de enfrentamento. Né? Realizamos parceria com o comandante do 7º Batalhão, que era comandante, que hoje está comandando aqui o 12º, o Coronel Salema, né, que além da política de repressão que cabe à polícia, mas também com eventos sociais, promovendo passeio ciclístico, corrida, e a OAB foi uma das parceiras, inclusive, na realização desses eventos. Né? Realizamos algumas ações sociais, inclusive lá, até me surpreendeu, porque eu acreditava que esse aterro sanitário, ou lixão, né, vamos melhor dizendo, lá em Itaoca, havia sido extinto. E a OAB já esteve lá participando, junto com outras entidades, né, através de ações sociais. Né? Realizamos diversos eventos de comemoração. É grande a lista, né, Nelson? Não, tudo bem. Você também não tem só... Você não é uma prestação de conta aqui total, porque você também tem lá no seu site a informação por inteiro, né? Mas eu gostaria que você me falasse da situação financeira da OAB hoje. Como é que você deixa os cofres públicos? Não, os cofres públicos, gostou? Você quer saber da situação financeira da OAB São Gonçalo, né? Da OAB São Gonçalo. Deixa o bolso do advogado. Então vamos lá. Isso é rigorosamente importante, Nelson, porque quando em 2007 nós assumimos, e eu digo nós assumimos porque eu fui vice-presidente naquela ocasião, nós recebemos R$530 no caixa.
com um cheque de R$500 já pronto e assinado para ser pago, portanto, resultando num saldo líquido de R$30. Um ativo de R$500. Isso. Hoje, né, nós iremos passar para o Dr. Eliano Enzo, ele já inclusive esteve, quarta-feira mesmo estivemos reunidos, mostrando a ele os nossos extratos bancários. Nós, com todas as contas pagas, deixaremos um caixa com um valor superior a R$100 mil. E eu disse para ele, quando foi anunciado o resultado da eleição, falei: ô Enzo, eu não vou dilapidar o caixa. E estou cumprindo, né, esse meu compromisso. Ele irá assumir a subseção com uma folga em caixa bastante interessante. E a despeito, Nelson, esse valor não significa que nós apenas entesouramos, né? Nós aplicamos muito as nossas arrecadações em aquisição de equipamentos. Por exemplo, hoje nós temos em nosso auditório um sistema de som novo, moderno, que na época nós compramos por cerca de R$14 mil. Nós temos, adquirimos ar-condicionado para o nosso auditório, né? Em que pese nós temos 3 ar-condicionados, mas aonde fica localizada a mesa, né, que conduz os trabalhos da subseção, aquilo ali não estava funcionando de forma adequada, e nós compramos um ar-condicionado e lá instalamos, como instalamos também a cortina de ar ali na entrada de nossa sede. Reformamos todas as cadeiras das salas e da subseção, porque quando houve a modificação do projeto da OAB século XXI, as nossas cadeiras, as nossas poltronas foram substituídas por cadeiras que eram um material muito ruim. E com pouco espaço de tempo elas começaram a rasgar e soltar tintas, sujando inclusive a roupa das pessoas. Então nós reformamos, só para ter uma ideia do custo disso, só no auditório são 220 cadeiras, ao custo unitário de R$60. E isso foi suportado exclusivamente pela subseção. Adquirimos data show, telão, hoje está lá instalado em nosso auditório, entendeu? Então uma série de reformas foram produzidas, reformamos gabinetes com o dinheiro exclusivo da subseção. Então não é dizer apenas que nós recebemos e deixamos a coisa guardada para ficar entesourando, né? Mas nós fizemos a aplicação. Agora isso, Nelson, significa o seguinte, que nós agimos com rigorosa austeridade. Doutor Zé Luiz, para a gente fechar aqui esse bloco, o que você realizou, que você destaca, embora você já pode ter passado por ele, o que você gostaria de ter realizado e não conseguiu? Há uma situação que eu até pedi ao Dr. Enzo, que ele desse um encaminhamento devido, e que lamentavelmente, por exemplo, eu não fiz na subseção, que foi a questão da acessibilidade, né? Nós tínhamos recursos, como temos até hoje, para instalar um elevador, para garantir o acesso do portador de necessidade especial ao nosso auditório, e esse acesso se dá através de escada, e como o próprio acesso à sede da subseção. E eu, lamentavelmente... o próprio térreo, né? Exato, o próprio térreo. A calçada é alta, exatamente, não é isso? E tem escada, né? E tem escadaria. Exato. Então nós envidamos esforços, apresentamos, inclusive encaminhamos a seccional orçamentos que nós obtivemos para a instalação desse processo de acessibilidade, e que lamentavelmente, Nelson, eu acreditei na direção da seccional, que disse que nós estávamos num pacote de obras a serem realizadas. Se eu não tivesse acreditado, né, nessa história que nos foi contada, nós teríamos tomado a iniciativa de, às expensas da própria subseção, ter promovido essa acessibilidade, né, assegurado essa acessibilidade à nossa sede, porque inclusive, antes da Justiça do Trabalho introduzir aquelas reformas, quando um colega veio reclamar da falta de acessibilidade, porque eram escadas, eu falei: olha só, nós não temos condições morais de criticar ninguém, porque nós não fizemos o dever de casa, né? E eu eu pedi ao Dr. Enzo que aproveite esse saldo existente em caixa e promova essa acessibilidade. Agora um destaque, o que você fez que você gostou? Nelson, já me perguntaram em entrevista se a reforma da sede, por exemplo, foi algo que mais me marcou. E eu disse que não, né?
acho que assim, as nossas iniciativas de fazer os enfrentamentos necessários, né, exercendo o nosso mandato na plenitude, com a coragem, ainda que isso nos traga algum ônus, mas eu não me candidatei na perspectiva só de ser chamado de presidente. Né, porque algumas vezes você parece que perde até o seu nome, porque você é chamado na rua o tempo todo de presidente. Né, quando na verdade eu sou o José Luiz da Silva Muniz, né, presidente da OAB. Mas, em função da nossa luta em defesa das prerrogativas, isso é uma coisa que marcou. E mais, que eu destaco, foi tirar a OAB daquele ostracismo, daquela política voltada para o seu próprio umbigo, né, e dar uma visão ampla junto à sociedade, né, participando, além das lutas inerentes ao exercício da nossa atividade profissional, mas também sintonizado com as lutas da sociedade. Passa a faixa para o Enzo? Com certeza, com certeza. Aliás, temos nos reunido, inclusive está ocorrendo agora, Nelson, um processo, fora do ar nós estávamos conversando, um processo muito doloroso, que é o de promover dispensas. Né? Nós tínhamos tido 3 funcionários agora, na sexta-feira retrasada, sido dispensados pela seccional, e é bom que fique muito claro que é pela seccional, não é um ato meu, né, contra os funcionários, até porque nós já funcionamos de uma forma complicada, e eu poderia simplesmente lavar minhas mãos, porque, na verdade, isso vai repercutir contra a nova gestão. E de uma forma muito clara e transparente, eu chamei o Enzo, ele e membros da sua executiva compareceram à OAB e passei para ele todo o quadro, né, para que ele não seja pego de surpresa. Então, a questão das finanças da OAB também, né, já nos reunimos com ele, com o seu tesoureiro, mostrando as nossas contas, então de forma muito clara, muito transparente. Doutor Zé Luiz, muito obrigado. O nosso trabalho, os nossos microfones continuam à sua disposição, né? E bom descanso, tá? Eu brinquei ontem, quando cheguei em casa com a minha esposa, dizendo que eu solicitei uma comissão que eu gostaria de presidir. A OAB vai para casa. A OAB vai para casa, tá bom. Doutor Zé Luiz, muito obrigado, tá, querido? Obrigado a você, Nelson, por essa oportunidade aqui de fazer um breve resumo aqui das nossas iniciativas. A OAB acabou de perder um grande administrador aí, que é tudo que o advogado precisa. Né? Tá certo. Bom, nós vamos continuar aqui com o doutor Zé Luiz, nós vamos